Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão 1568, pregado na manhã de domingo, 21 de novembro de 1880, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Creis isto? João 11, 26. Disse o Salvador a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis isto? João 11, 25. Quando o crente se sente triste, pode ter a certeza de que receberá consolo exatamente adequado à situação. Para cada fechadura que Deus cria, Ele providencia uma chave. Assim como toda folha de grama recebe sua gota de orvalho, também toda dor tem seu conforto. Não duvido de que para cada dor que atormenta este arcabouço mortal exista um paliativo entre as ervas do campo, e para cada doença um remédio no maravilhoso laboratório divino. Basta buscá-los. Quanto a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos descansar certos de que, se a dor excessiva nos sufoca, é quase sempre por falha nossa. O problema surge de uma fraqueza em nossa fé, pois, se ela fosse forte como deveria, experimentaríamos prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. 2 Coríntios 12, 10. Descobriríamos que quando abundantes são as tribulações, abundantes são também as consolações em Cristo Jesus. Portanto, é bom quando somos grandemente abalados, não para olharmos propriamente para a aparente causa do problema, mas sim para a condição do nosso coração. É importante nos questionarmos de que necessita a nossa fé e o que pode estar impedindo que nos apossemos da consolação oferecida para a presente dor. Com frequência acontece ser imperfeita a nossa fé devido à estreiteza do nosso conhecimento. O homem não pode crer naquilo que desconhece. Meu caro e sofrido amigo, existe, sem dúvida, uma promessa nas Escrituras que se enquadra com perfeição no seu caso. Se é assumida com fé, ela poderá alegrá-lo imediatamente. Mas você nada sabe a respeito de sua eficácia, ou porque talvez nunca a tenha lido até agora, ou então, a tendo lido, nunca parou para nela meditar e considerar seu significado. Desse modo, você está abalado sem necessidade, pois o alívio está a seu alcance e é de fácil aplicação. Pode ser que você ainda não tenha aprendido toda a gama de doutrinas do Evangelho, coisa que também o priva de conforto. Você se apropriou de uma parte vital da revelação, aquela relacionada com a salvação, mas ainda desconhece outra parte que diz respeito ao fortalecimento e ao estímulo. Tem se alimentado do pão necessário da casa de Cristo, mas não dos frutos deliciosos do seu pomar. Conheceu os campos, mas não passeou junto às árvores para provar de seus frutos. A fé não pode crer no que desconhece, e, portanto, você tem perdido alimento farto, cheio de tutano e vinhos refinados, extraídos de parreiras protegidas das intempéries, os quais poderiam ser a sua força e alegria. Todos nós cresceríamos em consolação se crescêssemos em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então faríamos uma avaliação mais inteligente da preciosidade das verdades que Ele nos tem revelado. A fé pode ser imperfeita por ignorância, mas também por falta de uma percepção clara da pessoa de Cristo. Foi o que aconteceu no caso de Marta. Ela não sabia o suficiente sobre seu Senhor para perceber o poder dele de ir ao encontro de sua dor. Diz o apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, considerando o conhecimento de Jesus como é, de fato, a percepção mais importante que o crente pode obter. Se formos apenas em parte instruídos quanto ao nosso Senhor, somente em parte seremos confortados. Aos costumeiros pranteadores, vocês não têm em alta conta o seu Salvador.
ainda não fazem ideia bastante ampla do seu amor por vocês e de seus planos de infinita sabedoria ao permitir que venham a ser afligidos. Se o Senhor Jesus fosse melhor conhecido por nós, nossas aflições se tornariam mais leves, nosso coração até se regozijaria nelas. Se ao menos te conhecêssemos, ó Cristo bendito, e se as mesmas provações permanecessem conosco, perderiam a sua obscuridade ante teu sorriso, e chegaríamos até a nos regozijar nelas, por ministrarem a nossa comunhão contigo em teus sofrimentos. Conhecendo Jesus, a dor perde seu aguilhão, e até o gosto amargo da morte, com certeza, passa a pertencer ao passado. Não se deve imaginar que todo verdadeiro crente em Cristo seja um crente perfeito. Marta crê em Jesus de verdade, mas não com perfeição. Não sei quantos aqui têm ou pensam ter fé perfeita. Pessoas assim necessitam aprender bem pouco com o sermão desta manhã. Felizmente, até nem precisam dele. Mas os que dentre nós têm uma fé imperfeita, e desconfie que isso se refere à maioria de nós, podem vir a aprender muito da pergunta dirigida pelo Salvador a Marta. Creis isto? Possa o Espírito Santo fazer que assim seja. Pensemos então em ouvirmos seus lábios amorosos nos questionando agora. Creis isto? Queremos acreditar em toda a verdade e receber em nossa mente toda a doutrina que o Espírito Santo tem revelado. Aperfeiçoaremos então o nosso discipulado, e não é este um de seus privilégios? Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ansiamos por crer em tudo que esteja dentro do raio de ação do nosso conhecimento espiritual, pois assim a nossa fé, abarcando todo o espectro da verdade divina, poderá se considerar completa para toda emergência e poderosa em todo conflito. Submeta-se então a um escrutínio do fundo do seu coração que lhe avalie a fé e ouça Jesus dizer por seu Espírito: creis isto? Nosso primeiro assunto será: você crê nesta doutrina em particular? Neste momento, não vou sugerir que uma doutrina supere outra, mas apenas aconselhá-los a fazer essa pergunta diante de cada verdade revelada. Vocês, crentes, têm fé nas Escrituras como um todo? São capazes de declarar com a maior ousadia que, desde a primeira palavra de Gênesis até a última do Apocalipse, vocês creem em tudo o que está escrito no livro inspirado? Ora, a questão é extrair dessa massa genérica de fatores de fé, ou que se supõe que assim seja, cada item em separado, examiná-lo em detalhe, então dizer de coração e com consciência: eu creio nisto. É fácil falar de um modo geral, e mais fácil ainda pensar que temos uma grande fé, quando na verdade talvez tenhamos pouca ou nada que vale a pena. Talvez depositemos o tesouro da verdade dentro de um saco cheio de buracos, de modo que o perdemos com a mesma facilidade com o que descobrimos. Podemos inventar que envolvemos em nossos braços o conjunto total da verdade revelada. No entanto, se apreendermos uma análise mais tranquila de nossa alma, talvez acabemos descobrindo que muita coisa está nos escapando, por meio de um processo de questionamento e dúvida que dificilmente ousamos reconhecer. As coisas em que cremos e nunca aplicamos são como a terra do preguiçoso, que nunca é arada nem cultivada. Ninguém chamaria tal lugar de lavoura, como então chamamos tal crença de fé? Ora, algumas verdades ensinadas na palavra não são conhecidas nem por vários mestres. Não podemos crer no que desconhecemos. É o mesmo caso aventado na pergunta do apóstolo: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se não enxergarmos o significado superficial, aquele que está ao alcance da mão, não se pode dizer que creiamos de fato no sentido real da palavra. Marta, quando nosso Salvador a questionou, já expressara sua fé em certas grandes verdades. Disse ela: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Marta cria no poder do Salvador de curar os enfermos. Acreditava que, enquanto seu irmão respirasse, o poder de Cristo poderia mantê-lo vivo, pois estava convencida de que Jesus era mestre sobre a enfermidade, capaz de substituir o sofrimento pela saúde. Isso era digno de sua fé, mas não bastava. Nosso Senhor dispôs um fato a mais para ela e então perguntou: creis isto? Para que cresçamos em conhecimento e exercitemos uma fé proporcional, é que devemos fazê-lo. Em seguida, Marta creu que, embora seu irmão estivesse morto, tamanha era a eficácia da oração de Cristo que o Senhor poderia fazer qualquer coisa. Ela não sabia bem o que para consolar os que choravam.
E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Tinha fé na intimidade de Jesus para com o Pai em oração, em grau ilimitado. Confiava nele como poderoso intercessor, alguém que bastava falar com o Altíssimo para que o seu pedido fosse, sem dúvida alguma, respondido. Uma medida de fé bastante recomendável, e quisera eu até que a tivéssemos tanto. Tamanha fé era de fato admirável, mas não suficiente para o necessário conforto de Marta. Por isso, Jesus a coloca diante de um fato ainda mais honroso para si mesmo, acrescentando: creis isto? Marta também expressou sua firme convicção da certeza da ressurreição em geral. Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. João 11, 24. Aprendera isso, sem dúvida, nas Escrituras e mediante crença generalizada entre os hebreus ortodoxos. Também podia ter aprendido essa verdade fundamental nos ensinamentos do próprio Mestre e Salvador. Nessa grande doutrina fundamental, mostrava-se crente fiel. Ainda não tinha visto, no entanto, a ressurreição à luz de Cristo, nem percebera a ligação desta com o Senhor. Ainda não aprendera o bastante, portanto, que lhe pudesse sustentar a consolação ante perda tão pesada para ela. Pois fica claro que Marta se consolava bem pouco com a existência daquela citada ressurreição distante e genérica. Ela precisava que a ressurreição e a vida se mostrassem bem próximas de seu dia a dia, se tornassem um fato presente em sua existência. Nosso Senhor lhe indica então a verdade que, relativa a si próprio, atenderia plenamente a esse propósito, quando revela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis isto? Ali estava um poço cheio de consolação, do qual ela jamais bebera. Porque, tal como Agar no deserto, Marta nunca havia constatado o grandioso poder da providência divina. Cristo lhe aponta essa maravilhosa fonte e pergunta se ela está apta e se quer desse poço beber. Por Deus, meus queridos amigos, eu gostaria que todos nós, que nos autodenominamos cristãos, de vez em quando abríssemos a Bíblia e recitássemos as grandes doutrinas em ordem, atentos, parando em cada uma delas e indagando ao nosso coração e mente. Creis isto? Tome-se, por exemplo, a grande doutrina e uma das mais básicas de nossas crenças, da eleição pela graça. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 5. Meditemos nesses textos e consideremos seu significado expresso. Então cada um pergunte em seu próprio coração: creis isto? Alguns crentes em Cristo não querem saber de aceitar essa doutrina e até a chamam de horrível, enquanto outros referem-se a ela como algo tão misterioso e pouco prático que nem deve ser pregado em público. Eu convidaria tais pessoas a encararem essa doutrina com toda a sinceridade e ver se creem nela ou não. Ou então que peguem uma caneta e risquem da palavra de Deus todas as passagens que a ensinam abertamente. Não gostaria da ideia, é claro, mas é justamente o que fazem. Quando um homem tem medo de determinada doutrina ou se envergonha dela, não é preciso nem suspeitar que evidentemente não crê no que ela diz. Atentemos para outra verdade grandiosa, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele não é julgado. Gálatas 2, 16. O perfeito perdão do crente, o poder de justificação completa da justiça de Cristo para aqueles que creem, é ensinado abertamente na Bíblia. Creis isto? Se você crê, então por que passa todos os dias de sua vida chamando a si mesmo de miserável pecador simplesmente? É o que você é em si mesmo, mas não em Cristo. Nele você é santo, lavado no sangue do Cordeiro, feliz filho de Deus. Porque fala do seu pecado como se não tivesse sido perdoado e de si mesmo como se ainda fosse um dos filhos da ira, como também os demais, se já foi justificado em Cristo Jesus e aceito entre os amados.
Olhe para a verdade das Escrituras e para a sua conduta, e então diga para si mesmo: creis isto? Suponha que você leia nas Escrituras sobre a íntima união de Cristo com seu povo, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu sou a videira, vós sois as varas. Ao deparar com passagens como essas, pergunte ao seu próprio coração: creis isto? Você crê que todos os que vivem em Deus, em Cristo, são um com Cristo? Creis isto? Se sim, por que então se angustiar com a possibilidade de Deus aceitá-lo ou não, uma vez que você já está em Cristo e com Cristo? Por que achar que, no final, poderá vir a perecer se você já é um com Ele? Acaso Cristo iria perder os membros do seu corpo? Aconteceria de os órgãos do seu corpo místico irem morrendo e desaparecendo uns após os outros? Ele não disse: eu vivo e vós vivereis, em João 14,19? Então, creis isto? Pode ser que alguns irmãos considerem determinada doutrina elevada demais, ou misteriosa, ou quase boa demais para ser verdade. Nada disso tem importância. A questão principal é: ela foi revelada? Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Atos 26:27, perguntou Paulo. Sei que crês. A mesma questão eu proponho a cada um de vocês, se você crê nos profetas e apóstolos. Porque não em uma a uma de todas as grandes verdades que Deus revelou por intermédio deles? Se crê que foram reveladas, por que então lançar qualquer dúvida sobre elas, afirmando serem isso, aquilo ou aquilo outro? Não lhe perguntarei se você crê em minha afirmação, ou de teólogos estudiosos, mas volte-se para o próprio livro infalível, veja o que ali está escrito e então se pergunte: creis isto? À medida que deparar com uma outra afirmação da lei divina, não a ataque, nem contra ela levante objeções frívolas. Tampouco a distorça, nem tente ver se algum comentarista eminente não extraiu dela até a alma. Antes creia no momento mesmo em que a conhecer. E se for incapaz de fazê-lo, detenha-se perante Deus até consegui-lo. Peça a Deus que o ilumine, até poder, sem hesitação, responder à pergunta do Salvador: creis isto? Como fez Marta: sim, Senhor. Como essa consulta à Bíblia, bem administrada e calando fundo no coração, aumentaria a amplitude de nossa fé. Como fortaleceria a nossa capacidade de compreendermos e nos apropriar das verdades nela contidas. Como nossa alma se enriqueceria. De que forte alimento poderá se nutrir nossa confiança interna se pudermos entesourar, pelo menos, cada migalha da verdade revelada. Examine as Escrituras, tome o ensinamento da palavra de Deus em detalhe, versículo por versículo, palavra por palavra, e pergunte à sua alma: creis isto? Peça uma unção do Espírito para que compreenda todas as coisas e entenda, com todos os santos, qual a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conheça de fato esse amor que dá conhecimento. Ganharemos muito quanto a esse primeiro ponto se cada um de nós catequizar conscientemente a própria mente, questionando-se: você crê nessa doutrina da palavra em particular? Seremos rápidos ao abordarmos o nosso próximo item. Você crê bem distintamente nessa determinada doutrina? Constatamos com frequência, principalmente entre membros de determinadas igrejas, uma grande ambiguidade no que diz respeito à fé que professam. Não o julgo com rigor, somente observo que já nos têm procurado convertidos egressos de algumas comunidades cristãs, que não nomearei, os quais creem no Evangelho, mas se parecem muito com o sujeito da velha anedota, quando lhe perguntaram: em que você crê? Ele respondeu: creio no que a minha igreja crê. Mas em que a sua igreja crê? Questionaram-no então. Minha igreja crê no que eu creio, ele retrucou. E em que você e sua igreja creem? Prosseguiram interrogando-o. Ao que ele respondeu: nós dois cremos na mesma coisa. Impossível ir além disso com ele. Mas esse tipo de fé não é bastante comum hoje em dia? Muitos dos ditos cristãos têm essa fé cega e pouco mais. Essa fé meia tola em não se sabe o que fica bem em patetas, mas não em seres normais e racionais. Deixemos então de lado aqueles que têm mente de escravo ou são frívolos demais para pensar por si mesmos. Quanto a nós, enquanto tivermos olhos, não admitiremos andar de olhos vendados. Achamos que o homem deve pensar por si mesmo. Mande lavar suas roupas fora se quiser, mas a meditação você deve fazer em casa.
Não há como alcançar a terra da verdade a menos que você abra caminho próprio meditando no ensino do Senhor. Você pode crer ou não no que eu lhe digo, como quiser, mas eu lhe peço, não aceite minhas palavras por nenhum outro motivo, senão que, segundo o seu próprio julgamento, elas estão de acordo com a mente de Deus, conforme revelada na lei sagrada, num sola escritura. Deus deu a cada homem um julgamento, uma consciência, um entendimento. Aquele que tais coisas possui é obrigado a utilizá-las. A luz não é concedida a todos em porção igual. Daí o uso de guias para quem não conta com grande conhecimento. Todavia, cada um deve contemplar a luz com os próprios olhos. Não se pode enxergar as coisas por procuração. Alguns homens aprendem muito mais que outros por experiência própria, sendo, portanto, colaboradores úteis. Ainda assim, a experiência da graça de homem algum poderá substituir a própria experiência da graça de cada um de nós. Cada um precisa sentir e conhecer a vida divina em sua própria alma. Assim como a comida tem de ser mastigada e digerida pela pessoa individualmente, em benefício do sustento do seu corpo, assim também a verdade tem de ser objeto de leitura, meditação, aprendizado e digestão no interior de cada ser, em prol do sustento de sua própria alma. A Igreja de Roma diz: sustente uma fé que seja implícita à Igreja. Excelente princípio para o sacerdócio, permitindo abranger todo um esquema em um minuto. Nós, porém, afirmamos exatamente o contrário e o instamos a não crer em uma única palavra que qualquer de nós, ou todos nós, pastores e pregadores, lhe dirigimos, se for contrária à palavra de Deus. Leia a palavra por si mesmo e examine as Escrituras para ver se tais coisas são ou não são exatamente assim, pois assim fizeram os antigos irmãos de Bereia, honrados justamente por isso. Você também o será ao assumir a dignidade de sua condição de homem e, com a ajuda de Deus, usar do seu próprio senso e entendimento, mas orando pela ministração do Espírito para que venha a conhecer a verdade. Nosso Salvador coloca determinada verdade diante de Marta em termos precisos, deixando de lado a ideia vaga e genérica de ressurreição em que ela cria, e lhe diz: eu, este que está aqui na sua frente, sou a ressurreição e a vida. Creis isto? Você crê em uma doutrina expressa desse modo e formato, assim tão claro? Então, depois de lhe dar uma lição nítida e bem definida, ele indaga: creis isto? Jesus coloca perante seus olhos mentais não uma imagem imaterial, obscura, um espectro da verdade, mas uma afirmação sólida, substancial, de que ele próprio era a ressurreição e a vida, que levantava os mortos dentre os mortos e mantinha vivos os vivos que nele crescem. E pergunta: creis isto? Muita gente vislumbra as doutrinas sob uma luz difusa, um tanto enevoada, e é nessa visível escuridão que exercita uma espécie discutível de fé. Desse modo, jamais encontra conforto na verdade. Precisamos crer na verdade revelada ao vê-la em sua forma pura, clara, bem definida e exata, tal como a apresentam as Escrituras. Por exemplo, roubam metade do deleite que traz a doutrina da expiação quando a declaram indistintamente. Milhares de cristãos acreditam em uma espécie genérica de expiação, apenas o meio de reconciliação, algo assim como uma propiciação geral empreendida por Cristo, a qual, de um jeito ou de outro, nos leva a Deus. Contudo, amados, prefiro que vocês creiam que Jesus levou Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Creis isto? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Creis isto? Leia Isaías 53. Ali você encontra a substituição exposta com maior clareza. Sim, leia o capítulo de Isaías inteiro e se detenha em versículos como 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Então pergunte a si mesmo: creis isto? A vida, a alma, a doçura e o amor da expiação encontram-se na substituição do pecador culpado pelo Salvador inocente, carregando sobre si o castigo total pelo pecado, um real pagamento da nossa dívida, de todos os eleitos. Agora sei que estou limpo, porque ele em meu lugar fez justiça, honrou a lei, glorificou a Deus. Creis isto?
Caro amigo, peça a Deus que lhe dê graça para que você creia no que Cristo ensinou e no que profetas e apóstolos têm falado de modo exato como Deus pretende que você venha a crer. Não de um modo aleatório e real, mas de todo o seu coração, alma e mente, aceitando a palavra pelo que ela diz, em todos os seus versos e formas expressamente delineados. Dê uma resposta rápida, objetiva e verdadeira à pergunta: crês nessa verdade, distinta e claro? Responda: sim, Senhor. Iremos agora um pouco mais além. Em terceiro lugar, queremos saber: você crê nesta difícil verdade? Certas verdades são difíceis de entender. Tem pontos que quase fazem claudicar a fé, até a fé assumir seu verdadeiro caráter, deixando de ser diminuída pelo raciocínio carnal. Mas devemos crer nessas verdades. Não foi fácil para Marta entender como o Senhor Jesus poderia ser a ressurreição e a vida se, ao mesmo tempo, seu irmão estava morto. Não era uma verdade fácil para ela, tampouco o é para nós muitas verdades bíblicas. Como aquele que morreu pode ser a vida? Como pode aquele cujos membros ainda estão no sepulcro ser a ressurreição? Como pode o Filho do Homem ser dotado de um poder tão maravilhoso a ponto de a ressurreição e a vida depender inteiramente dele? Como? Tomamos conhecimento do fato, mas não o compreendemos. Na verdade, não há problema se não o pudermos compreender, desde que tenhamos como suficiente o que nos é revelado, mesmo que para a mente racional seja um mistério imensurável. De fato, foi difícil para Marta crer que o Senhor era a vida, pois a ideia lhe parecia contrária à sua experiência. Ainda que morra, viverá. Isso ela conseguia esperar que fosse possível no caso de Lázaro. Contudo, o Senhor dissera: todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. João 11,16. Como podia ser verdade? Pois Lázaro vivera e crer em Jesus, contudo, morrera. A experiência humana de Marta era contrária à declaração de Cristo, o que lhe parecia dificultar a fé. Eis porque então o Senhor lhe perguntou: creis isto? Acontece, meus irmãos, que, quando nos tornamos cristãos, deixamos levar em conta as dificuldades de crer, considerando as Escrituras como autoridade divina e nos submetendo implicitamente a seu ensino. Pelo menos é o que eu tenho feito. A Bíblia e o Espírito Santo estão para mim como a Igreja está para o católico romano. Com base nisso, nenhuma dificuldade poderá ser tão grande quanto as que eu tenho superado. Creio, antes de mais nada, que Deus estava em Cristo, que aquele que fez os céus e a terra desceu à terra e tomou para si a natureza humana, que nasceu de uma virgem em Belém, teve por berço uma manjedoura e se alimentou, como qualquer criança, do seio de sua mãe. Crendo nisso, sou capaz de crer em qualquer coisa. Uma vez que aceito Deus encarnado como homem, nenhuma dificuldade há de abalar minha fé. O discurso de Marta: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11,27. Provou sua prontidão em crer em tudo mais o que Jesus pudesse afirmar e fazer. A encarnação, antes de mais nada, é um mistério tão profundo que outros ensinamentos se tornam simples diante dela, e tão grande que homem algum que nele não crer poderá ser considerado cristão. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, diz Paulo. Regozije-se na luz deste que é a verdadeira estrela da manhã da esperança para nós, que Deus tenha tomado em união consigo mesmo a nossa natureza humana, e você estará pronto para receber toda a luz. Basta eu saber que Deus afirma que algo é verdadeiro para que seja o suficiente para mim. Posso não concordar em tudo com as palavras de uma velhinha crente que conheço, mas concordo com seu espírito quando ela deposita sua fé implícita nas Escrituras do modo mais puro e desarmado possível. Se alguém tenta ridicularizá-la por acreditar que um grande peixe engoliu Jonas, ela retruca: meu bem, se a palavra de Deus dissesse que Jonas é quem engoliu o grande peixe, eu ainda assim iria crer. Irmãos, prostrem-se diante do pronunciamento de Deus, não diante dos ditames ou dogmas do homem, ou do que diz o padre, o bispo, o pastor, o pregador, ou o filósofo, ou a tua própria mente. Diante de Deus, que não pode errar, nós prostramos nossa alma. Nele você deve depositar sua fé implícita. Diga a Deus o que quiser, a nós nos cabe crer. Isso não apenas em 1 ou em 20 casos, mas em tudo. Creis isto? Seja o que for isto. Sim, nós cremos, sim, ensinado pelo Espírito Santo de Deus por meio das Escrituras infalíveis. Se sua fé não atinge esse alto padrão, acabará lhe sucedendo o mal.
Nosso Senhor disse certa vez a seu grupo de seguidores: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6,55. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56. O que veio a acontecer depois? Continua a leitura. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Diziam eles: como pode este dar-nos a sua carne a comer? João 6,52. Concluindo que tal coisa seria inconcebível, eles abandonaram o Mestre. Pretendemos, por acaso, imitá-los? O Senhor Jesus Cristo, bem no início do seu ministério, nos prepara para crer em coisas difíceis. Determina que calculemos o custo disso, bem como de tudo mais. Ou seja, embora acreditemos em determinados mistérios, existem muito mais que desconhecemos ainda, os quais, em seu devido tempo, demandarão nossa fé. Jesus advertiu a Nicodemos quando lhe falou sobre nascer de novo, e isso o abalou. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? João 3,12. Como se a regeneração, a qual de fato se reveste de caráter celestial, fosse apenas uma verdade comum comparada com aquilo mais em que Nicodemos ainda teria de crer. Se Nicodemos dissesse: bom mestre, eu consigo ir até aqui, mas quero ficar no meu entendimento e não me aventurar muito além, então o rei dos judeus e filho de Deus o deixaria ir, pois não há como ser seu discípulo quem não queira ou não possa receber todas as suas palavras e nelas crer, sejam quais forem. Creis isto, então? Nessa difícil verdade, nessa difícil doutrina? Apresento o problema com muita sinceridade para alguns de vocês, pois pode ser que neste exato momento você pode estar enfrentando algum problema de falta de fé em determinada promessa ou doutrina que lhe pareça mais difícil. Todavia, há uma promessa que diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Creis isto? Embora todas as coisas possam parecer se consumir no calor de sua aflição pessoal? Pode ser que você esteja sob uma nuvem particular de densa escuridão. No entanto, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E ainda: vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Creis isto? Você é capaz de afastar qualquer impossibilidade, afirmando que assim será simplesmente porque Deus o afirma? Sua fé consegue saltar por cima do raciocínio carnal, do humanismo secular? As atuais circunstâncias e deduções do seu próprio julgamento podem ser afastadas com um simples aceno de mão, enquanto você diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso? Se assim é, você tem a fé que o conforta e abençoa. Se não, tal como Marta, você se lastimará de sofrimento e dor, pois ainda não creu na verdade que é capaz de libertá-lo e alegrá-lo. Em quarto lugar, você crê nessa verdade como ligada a Jesus? Acabei de chamar sua atenção para o fato de Marta crer que haveria uma ressurreição. Sim, disse Cristo, mas eu sou a ressurreição. Crês nisto? Uma coisa é acreditarmos em uma doutrina, outra coisa é acreditarmos nessa doutrina como algo incorporado à pessoa de Jesus Cristo. Crês isto? Aí está a consolação. Está em acreditar na verdade tal como você a encontra naquele que é a verdade. Marta foi conclamada a crer primeiro no poder pessoal de Cristo. Os mortos ressuscitarão. Verdade, Marta, mas você crê que eu os farei ressuscitar, que é por meu intermédio que os mortos viverão? Sim, que eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Mas ela precisava acreditar mais ainda no poder presente de Jesus. Guarde bem isso. Mesmo agora, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim viverá, jamais morrerá. Uma coisa, portanto, é crer que Jesus terá o poder no último dia de levantar os mortos, e outra, o que cremos, que ele é, mesmo agora, a ressurreição e a vida. A glória de crer no poder pessoal e no poder presente de Cristo. Jesus, o eu sou, nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mais ainda, Marta foi chamada a crer na união de Cristo com seu povo, a crer que os cristãos são um com ele,
a ponto de compartilharem de sua vida, libertos sob o poder da morte, livres do seu poder. A ele nunca mais se submeterão. Em Cristo, os mortos vivem e os vivos não morrem. Mas eu não entendo isso, poderá dizer alguém, pois vejo todo dia morrerem filhos de Deus. Você vê, na verdade, o que imagina ser a morte. Acontece que essas pessoas não morreram propriamente, mas sim passaram desta vida para uma vida superior. A essência da morte jamais toca os crentes. Eles vão deste mundo para o Pai, partem para estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas não morrem. A morte, como sanção penal, em seu significado mais profundo, não chega mais perto daqueles por quem Jesus suportou a morte na cruz. A morte dele, substitutiva, representa a morte da morte para nós. Creis isto? Agora vamos, que cada um de nós diga se de fato crê que Cristo Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Será que eu adoro realmente como Deus, acima de tudo, bendito para sempre, capaz de fazer infinitamente mais do que peço ou mesmo penso? Quando me coloco diante de Deus em oração, creio em Cristo a ponto de me lembrar de sua promessa, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, como está em João 14:13. Não o Pai, mas Ele, o próprio Cristo, segundo Ele mesmo afirma, é que lhe dará todas as coisas. Você tem esse conceito, essa ideia do seu Senhor, sabendo que é capaz de fazer todas as coisas por você agora e que, em resposta à sua oração, poderá lhe conceder uma bênção e livrá-lo de todo e qualquer problema? Creis isto? Se não, você não tem ainda uma ideia exata ou completa de Cristo, pois Ele é o Senhor de tudo. Tu és o Rei da glória, ó Cristo, e, como tal, cremos em Ti, confiamos em Ti, encontramos consolo no Teu poder pessoal e presente. Passemos agora para o quinto item. Você acredita que essa verdade se aplica à sua própria vida agora mesmo? Era esse o problema de Marta e em que ela falhou. Ela acreditava em que todos ressuscitariam, mas Jesus na prática lhe diz: crês que eu sou a ressurreição e a vida? Porque se assim for, sou capaz de erguer teu irmão do túmulo agora mesmo. Crês isto? Veja bem, às vezes recebemos grandes verdades e, no entanto, somos impedidos de poder assumi-las por causa de verdades menores. Talvez seja porque a grande verdade não tem uma relação prática conosco naquele momento, enquanto a verdade vigente, embora menor, tem aplicação imediata em nossa vida e condições. Duvidamos e abrimos mão, assim, da maior promessa, da mais necessária ao nosso consolo e alegria. Veja, Marta crê que todos ressuscitarão. Logo, a ressurreição de uma só pessoa seria mais fácil. Ela duvida que Lázaro possa ressuscitar hoje, porque ele está dentro de um túmulo e, no entanto, crê que milhões de milhões se levantarão um dia de dentro da terra. Sem dúvida, isso acontece devido a um distanciamento temporal e físico. Sentimentos muito particulares devem ter operado na mente de Marta, pois a ressurreição geral é uma dificuldade maior. É difícil crer que Lázaro pode ressuscitar, ele que está morto há 4 dias? Bem, então será muito mais difícil crer que podem ser restaurados os corpos mortos há muitíssimos anos. Contudo, Marta crê que os mortos irão se levantar na ressurreição no último dia. Não só os que cheiram mal, mas inclusive aqueles cujos corpos se desfizeram pela decomposição e foram espalhados pelos 4 ventos até os confins mais distantes da terra. Ela crê no milagre em larga escala, mas descendo ao fato particular de uma pessoa que morrera havia apenas 4 dias, não consegue acreditar. Crê que haverá uma ressurreição geral de todos os tipos de pessoas. Todavia, visto que se pode crer nisso, mais fácil seria esperar que um dos amigos prediletos de Cristo ressuscitasse agora. Jesus amava Lázaro. Com certeza, ele o chamaria do túmulo. Marta professou fé na verdade, mas titubeou diante de verdade maior, pois essa seria aplicável a si mesma. Eu lhes peço, vejam se vocês não trilham com frequência o mesmo caminho. Lá está uma pobre alma crendo que Jesus Cristo é capaz de nos purificar de todo pecado. Bem, meu amigo, você não crê que Ele possa purificá-lo dos seus? É essa a questão fundamental, pois todos os pecados de milhões de pessoas são muito mais e maiores do que apenas os seus. Se Jesus pode levar embora o pecado de muitos e de todos, sem dúvida alguma pode levar os seus. Creis isto? Você é capaz de confiar nele para o seu próprio benefício? Você que é crente, crê que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus?
que todos os seus infortúnios, grandes e pequenos, estarão operando para o seu bem, que até aquela incômoda dor de dente pode cooperar para o seu bem, que aquela ofensa de ontem foi para o seu próprio bem, que a lamentável morte do seu filho pode contribuir para o seu bem. Você sabe ser mais fácil acreditar que os acontecimentos de somente um dia contribuirão para o seu bem do que crer que todas as coisas do mundo, a vida inteira, o farão. Todavia, pode ser também que suas atuais provações o estejam abalando muito. Por isso, confessa suas apreensões. Então, tem fé em tudo, exceto naquilo capaz de confortá-lo. Dispõe de tudo, menos do necessário ao momento em particular que está vivendo. Que pena, que tristeza. O carpinteiro que precisa fixar um prego e dispõe de todas as ferramentas, menos justamente do martelo. Que fazer? De que lhe servem todas as demais ferramentas? Se você consegue crer em tudo, menos na verdade capaz de encorajá-lo no presente instante, está se privando da consolação e da força de Deus. Você crê que a promessa lhe foi dada para este dia exato? O Senhor disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Creis isto? Por baixo estão os braços eternos. Creis isto? De ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Creis isto? A palavra de Deus é como a árvore da vida, que frutifica todo mês. Que bênção colher o fruto dessa árvore no mês justo, quando está bem maduro e mais saboroso. Ela diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37:4. Se você fizer isso, Ele ouvirá a sua oração e lhe dará da luz que transmite seu rosto. Creis isto? Último ponto. Você crê nessa verdade na prática? Marta responderia talvez que sim, mas seus atos não o comprovavam. Ela colocou sua crença na palavra do Senhor ao declarar: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Contudo, não a ponto de agir propriamente com base nessa sua fé. Coleridge explica: as verdades, dentre todas, mais tremendas e misteriosas e, ao mesmo tempo, de interesse universal, são, com grande frequência, consideradas tão verdadeiras que perdem todo o seu poder de verdade, permanecendo acamadas no dormitório da alma, lado a lado com os equívocos mais desprezados e desacreditados. Até que ponto é real a afirmação de que não há pessoas melhores que a crença que professam? E por quê? Pelo mesmo motivo de que tantas pessoas são piores do que a crença que professam. Sua crença está adormecida, é inoperante. Tais pessoas creem, mas é como se não crescem. Trata-se de um arremedo muito pobre de fé. Suponhamos que há uma casa em chamas aqui em Londres, que eu saiba do fato e o conte a vocês e que vocês acreditem. Mas o que lhes importa? Ninguém aqui moverá um dedo para apagar o fogo. Ah, mas se vocês vissem o caminhão dos bombeiros entrar na sua rua e achassem que o incêndio, afinal, poderia ser na sua casa, garanto que ficariam assustados e apreensivos na mesma hora. Sua convicção chegaria logo a se tornar pessoal. Seria uma preocupação real. Assim, há certas verdades que não nos parecem dizer respeito, pelo menos por enquanto. São importantes, sim, mas não agem sobre nós mais do que se fossem simples ficção. Marta diz crer em Jesus como a ressurreição e a vida. No entanto, que atitude prática, na verdade, ela tomou? Cristo ordena aos espectadores que tirem a pedra do sepulcro e ela, todavia, intervém explicando: Senhor, já cheira mal. João 11:39. Teme as terríveis consequências de ser mostrado o corpo do irmão em pleno estado de decomposição, apesar de a entrada do túmulo se encontrar justamente aquele que é a ressurreição e a vida. Ah, Marta, onde está a sua fé no Senhor? Você afirma crer em Jesus como a ressurreição e a vida, mas de fato teme ainda que seu irmão não se levante, muito embora esteja ali nada menos que o Todo-Poderoso para ressuscitá-lo. Marta, porém, não é bem idêntica a você e a mim. Acreditamos que Deus ouve a nossa oração, por isso oramos. Todavia, basta o Senhor atender aos nossos pedidos para nos surpreendermos. Já vi filhos de Deus saírem correndo atônitos para contar aos amigos: fantástico, que coisa mais maravilhosa aconteceu comigo. Fiz uma oração e Deus me ouviu. Espantoso Deus fazer o que disse que faria, não? Essas pessoas descrevem tais experiências em livros como sendo maravilhas das maravilhas e os intitulam respostas incríveis à oração.
Meus irmãos, é incrível sentirmos frio quando a temperatura desce abaixo de zero. Destacamos como estranho o calor admirável dos raios do sol em pleno verão. Será digno de nota que o fogo da lareira da nossa casa que nos aqueça as mãos estendidas no inverno. Deus é extraordinário para declarar que ouve as orações nossas e o faz. Uma oração respondida deve ser lembrada, sem dúvida, com gratidão, mas ao mesmo tempo deve ser para nós como a coisa mais natural do mundo o fato de nosso Pai Celestial cumprir o que promete a seus filhos. Grande espanto seria Deus prometer e não cumprir. É fantástico, sim, que Deus haja prometido ouvir sua oração, mas nada há de mais em, tendo prometido, honrar a sua palavra. Irmãos, grande parte das vezes não nos mostramos nada práticos em outras questões também. Somos capazes de aprender diversas verdades em relação às quais deixamos de agir e nos perguntamos em nosso coração: crês isto? Ao sair daqui esta manhã e ao colocar minha mão no ombro de um crente desanimado que também esteja saindo e lhe perguntar: você crê no seu Deus? Que eu não ouça coisas como: eu estou tão cansado em espírito, pregador, que posso cair e perecer a qualquer momento. O Senhor disse que dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Crês isto? Posso me aproximar então de outro crente que vejo suspirando e choramingando devido à pobreza e a ele lembrar: Deus disse que não negará bem algum aos que andam na retidão. Crês isto? Qual será a sua resposta? Como ele reconciliaria seu desconforto e sua murmuração com a crença na promessa de consolação? Irmãos, repassemos essas questões em nossa alma. Chamamos a nós mesmos de crentes, mas será que o somos de fato? Se duvidarmos das preciosidades divinas, uma após a outra, quando elas se apresentarem a nós em detalhes, onde está nossa fé? Supliquemos ao nosso Deus que nos conceda a graça para podermos individualizar uma doutrina, uma promessa exata e, com segurança, declarar: Senhor, eu creio nisso, e nisso, e nisso, porque confio em tudo que anunciaste em tua palavra. Sei que acontecerá exatamente conforme tudo o que disseste. Deus os abençoe, amados, e esteja com vocês por amor de Cristo. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim.
venha a mim, venha a mim, a minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha.